De volta com Imersão Lobas, esse dia de conteúdo muito especial, informativo, seguro que você tem para você lidar com o planejamento para essa fase da vida, que é o climatério, que é a menopausa, para a gente entender os processos, para a gente entender o que já está sendo testado e falado com reposição hormonal, com cannabis medicinal, que é o tema de agora. A gente falou sobre ganho de peso, nós falamos sobre sono, a importância do nosso sono e como as quedas hormonais elas vão impactar sim no nosso sono e tantas outras coisas, essa irritabilidade e a secura na pele, secura vaginal, enfim, secura em tudo quanto é lugar, mas é possível. E se a gente tem informação de qualidade, é mais possível ainda, tanto que estamos aqui. Estou recebendo a doutora Paula Vinha. Tudo bem, doutora? Obrigada, prazer. Obrigada. Ela é uma pessoa maravilhosa, que eu já assisti um congresso, fiquei encantada, porque ela é criadora do primeiro simpósio internacional sobre cannabis medicinal. Ela é médica, é prescritora de cannabis medicinal e vai explicar hoje pra gente um pouco sobre o que é a cannabis, por que esse preconceito gigante que ainda existe, casos que já são aplicados e principalmente com relação à menopausa, o que já está sendo testado, o que ela vê nos consultórios e também em todas essas trocas de conversa com médicos. Então, doutora, eu queria que você se apresentasse, eu sei que tem uma apresentação aqui, para poder explicar para as pessoas, né, da onde você veio, quanto você estuda, para chegar até aqui. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, obrigada, é uma honra estar aqui com você, minha. Muito obrigada. E você sabe que eu adoro falar desse tema, né? E explicar para as pessoas a importância da cannabis medicinal, ainda mais nessa fase da vida que ninguém dá muita bola. Então é um espaço muito importante para mim. Obrigada, viu? E Obrigada é um espaço mesmo. muito importante estar oferecendo informação de qualidade para as mulheres que se sentem muito confusas nessa etapa da vida. E também com uma geração que tem muito preconceito, que ouve falar sobre cannabis, inclusive cannabis medicinal. Não tem ideia do que é essa planta e de como ela pode realmente beneficiar em alguns aspectos ao nosso bem-estar. Eu vou tentar abordar justamente todas essas nuances para a gente tirar todas as dúvidas e esclarecer, porque, infelizmente, a gente está tendo mulheres cada vez mais cedo na menopausa, né? Então, você ter uma qualidade de vida, uma qualidade de envelhecimento, inclui você cuidar dessa parte hormonal e dessa parte da perimenopausa, da menopausa. Então, muitas pessoas podem ser beneficiadas, muitas mulheres podem ser beneficiadas e é uma maravilha eu estar aqui podendo falar disso. Ótimo. Então, a gente vai passando os slides, falando, e aos poucos eu também vou interagindo e perguntando, tá bom? Eu vou falar, então, conforme você me pediu, Maria Cândida, sobre a cannabis medicinal nessa fase da vida, que é na menopausa, e vou aproveitar para puxar também para a perimenopausa um pouquinho. Só para o pessoal me conhecer um pouquinho mais, eu queria agradecer. Olá, porque a gente vai depois, as pessoas vão poder acessar esse vídeo. Olá a todos, eu sou a Paula Vinha, eu me formei em medicina em 1999. Já faz um tempinho. E fiz mestrado, fiz doutorado, fiz clínica médica, fiz medicina intensiva. Atuo em várias sociedades de cannabis medicinal. Comecei a prescrever cannabis medicinal em 2017, porque eu virei paciente de cannabis medicinal, então é o meu maior conflito de interesse ser paciente de cannabis medicinal também. Então eu comecei a prescrever em 2017, aprendi na raça, porque a gente não tinha curso, não tinha nada, e estava começando, né, no Brasil. Então, uma das minhas missões é transmitir conhecimento sobre a cannabis medicinal, passar esse conhecimento, ensinar os profissionais de saúde, ensinar os pacientes de que é possível. Então, nesse período pós-pandemia, a gente avançou muito aqui no Brasil, temos duas sociedades muito importantes, que é a PMC e a Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia, que foram fundadas num prazo de 2 anos, duas grandes associações, com muitos médicos. Ainda temos só 2 a 5% dos médicos brasileiros prescrevendo cannabis. É muito pouco ainda, né? Muito pouco. Mas eu acho importante que também não tenha, que isso vai sendo, a liberação da prescrição seja aos poucos, inclusive, porque não existe conhecimento suficiente ainda, médicos treinados para isso. Isso é um ponto importantíssimo. E eu falei isso ontem na entrevista que eu fui dar.
Porque a cannabis, tá todo mundo falando que ela está entrando no SUS, que ela está entrando no SUS, só que o SUS não está preparado para capacitar esses médicos. Então, a gente tem que saber como que vai ser, vai beneficiar muita gente? Vai. Vai dar certo? Vai. Tomara que dê. Vai demorar ainda um processo e tem que capacitar esses médicos, porque não é fácil trabalhar com cannabis medicinal. É a mesma coisa que assim, reposição hormonal, Mesma que a gente estava na primeira entrevista aqui, porque hoje tá é hormônio, e todo mundo, vamos repor. Só que o hormônio é uma coisa seríssima, tanto que faz isso com a gente, né? A queda aqui, a queda ali. A falta dos hormônios. Exatamente. Então, assim, a prescrição de hormônios, a reposição, a terapia hormonal, ela é séria e é avaliada de pessoa a pessoa. Não dá pra, você jogar um negócio e volta, porque vai bater de formas diferentes. E depende da genética, de tudo na sua vida. Tem então, que ter muito cuidado, muito cuidado. E a gente vê a formação de médicos hoje também, que estão se especializando na reposição. Porque vocês não têm essa na cadeia da medicina, nem na ginecologia. Na verdade, quando eu me formei, a gente ainda tinha aquela história de que reposição hormonal dá câncer, né? Sim, então, que era o estudo de 2000. Que era o estudo antigo. Então, ainda as mulheres tinham muito medo. Ainda tem gente que fala pra mim, olha, a reposição hormonal causa câncer, eu tenho medo, não vou fazer. A gente sabe que não é mais assim, a gente sabe que tem-se que fazer com cuidado, no paciente certo, com critério, e aí é só sucesso, né? Mas aí tem que ter um acompanhamento, o paciente tem que fazer exame de 2 a 3 meses, todos os anos, pra gente ver se está tudo alinhado. Então, da mesma forma com a cannabis, a gente precisa de um certo tempo para fazer o ajuste da dose. É difícil você escolher o tipo de produto certo para a pessoa, né? A gente não tem uma receita de bolo, né? Que a gente faça assim, vai usar esse aqui, tantas gotas, tantas vezes ao dia para você, para sua mãe, para sua tia. Não é desse jeito que funciona. Então, é a mesma coisa do antidepressivo, doutora. Exatamente. Antidepressivo não é para todo mundo que você toma uma aspirina e resolve a dor de cabeça. Não é assim. Não é. O antidepressivo, ele demora, às vezes, anos para ele ser equilibrado, organizado, para quem tem depressões severas como eu tive. Então, assim, é que as pessoas não avaliam. A gente tem informação muito rápida e pouco consistente de pessoas que reproduzem. Então, assim, por isso que precisa de juntar e vamos falar sobre isso. E agora a gente vai falar sobre cannabis medicinal. Então, foi bom que você falou do antidepressivo, porque uma coisa que eu tenho visto muito é a variabilidade individual, né, de cada paciente. Isso é fato. E com a cannabis isso é nítido, porque um produto não responde igual para todas as pessoas. E a mesma dose não funciona igual para todas as pessoas. Então, uma coisa que eu tenho colocado na minha prática clínica é a medicina de precisão, que a gente fala, né, que ela é um pouco mais avançada do que o que a gente faz hoje em dia, que é o quê? O teste farmacogenético. Que é um teste que a gente avalia toda a parte de os remédios e os genes e como você metaboliza os antidepressivos e a cannabis medicinal, inclusive. Então, eles já estão incluindo nesse teste para ver se a pessoa responde bem ao canabidiol, se ela responde bem ao THC, ou se ela responde bem a determinados antidepressivos. Então, isso era uma ferramenta que a gente não tinha uns anos atrás. Ela está começando a crescer agora. E já tem esse teste em laboratório? Já. O problema é que esse teste, bem como o teste... esse é o farmacogenético, que é para medicamento específico. Tem algumas empresas já fazendo, e o laudo é bárbaro, que ajuda a gente a ter um screening, né, do seu DNA para ver como que você vai lidar com a medicação. Aí tem o teste que a gente faz nutrigenético, que é como você vai lidar com os nutrientes que você come. Aí tem o teste genético da microbiota intestinal, que é para você ver como está. Maravilhoso. Então, assim, é maravilhoso. Os convênios não cobrem, é um investimento em saúde, você pode usar o valor que você gastou, colocar no imposto de renda, que isso vai gerar alguma coisa. Os convênios não têm esses testes incluídos, né? Mas eu acredito que em breve vai ter. Porque estão popularizando. Então, é uma forma de você fazer uma medicina com mais cuidado e mais assertividade, para você não ficar sofrendo o quanto que você sofreu para conseguir achar o antidepressivo certo, na dose certa, enfim. Isso porque eu já estou numa geração que já é melhor. Imagina, né, a minha avó que tomou antidepressivo lá e foi internada várias vezes e tantas coisas que teve que passar por causa da depressão, porque ninguém sabia, inclusive, né? Efeitos colaterais fortíssimos. Não, eu atendi uma moça essa semana... com depressão há mais de 15 anos. Ela já passou por 7 psiquiatras. Nenhum deles falou do teste farmacogenético para ela.
Eu que sou nutróloga, gente, eu sou nutróloga, né? Que eu gosto de cuidar da pessoa inteira, né? Eu gosto de cuidar de tudo. Então, ninguém falou do teste farmacogenético. Então, assim, eu estou fazendo um curso de farmacogenética para entender melhor. É porque, isso aí. Quando né? não falam, não sabem, a gente faz. A gente tem que fazer, e faz o vamos curso. propor esse conteúdo. Vamos começar com os slides? Vamos lá. Então, olha só. Tá, já vai colocar na tela, né? Isso. Aqui. Eu estou muito feliz de falar desse tema, porque é um tema que está crescendo muito. Normalmente, nos primeiros congressos de cannabis, ninguém falava de saúde da mulher, né? Ninguém falava nem de menopausa, nem de perimenopausa, nem de endometriose, nem nada. E a gente sabe que tem inúmeros trabalhos. Inclusive, a Austrália é um dos países mais avançados em pesquisa de cannabis medicinal na saúde feminina. Né? Eles são muito bons. Então, eu quero falar um pouquinho da planta. Eu vou falar um pouquinho, para quem não sabe, nunca viu esse assunto, gente. Eu vou falar um pouquinho da planta, vou explicar um pouquinho para a gente poder entrar especificamente na saúde da mulher. Então, a cannabis, ela era endêmica, né, no berço da civilização, aonde o ser humano deu origem, né, que foi Índia, Paquistão, Afeganistão, China, Oriente Médio, toda aquela região. A cannabis era uma planta que nascia livremente por todos os lugares e fazia parte da alimentação e da dieta e da cultura da população. As pessoas usavam não só como medicamento para dores de cabeça, cefaleia, dores no corpo, febre, dores menstruais, né, enfim. Os relatos são de 2.500 anos a 5.000 anos antes de Cristo, tá? Então, é muito tempo usando a planta. Então, você imagina, uma planta que, primeiro relato foi 5.000 anos meio nebuloso, primeira evidência mesmo foi 2.500 anos mais ou menos antes de Cristo. Nossa, e cannabis é o nome que tem da planta original, porque veio para nós como maconha. Como maconha. Na verdade, a maconha ela é um anagrama do cânhamo, né? Entendeu? O cânhamo ao contrário. Ah, tá bom. Então, assim, foi um jeito de cânhamo é a planta... É a planta, a cannabis. Assim, a gente tem... Todas elas são do gênero cannabis sp. Todas. Tá. E aí tem subespécies, né? Então, tem a cannabis sativa, tem a cannabis índica, tem a cannabis... Tem várias cannabis. A ruderalis, né? Que é o cânhamo. Então, é bom até você explicar, porque eu também já estou vendo pessoas assim... Ah, eu uso cannabis medicinal, mas é a cannabis sativa. Já eu ouço direto, sativa. Que como assim? Eu uso essa, mas não uso essa, porque essa daqui é problemática. Isso. Só que cannabis medicinal é a planta que não é... para o intuito, o propósito da recreação, que é aquele barato, digamos assim, isso. Não uso é adulto, isso. Né? Uso adulto, não é. Uso adulto que se chama? Uso adulto. Né? O que aconteceu? A cannabis ela era parte da nossa civilização, a gente comia... a cannabis, né, dava para o gado, dava para a galinha, comia o leite, tomava o leite, comia o ovo, comia a carne, punha no pão da época, né? Fazia de tudo com a planta. Então, como se fosse tempero. Como se fosse tempero, era um suplemento alimentar, fazia parte dessa alimentação. E um dia a cannabis, por conta da Revolução Industrial, ela parou de ser usada de um uso artesanal, vamos dizer assim, e foi para a farmácia. Então, em 1800, a gente tinha cannabis vendendo na farmácia. Jura? Né? Aqui, vou te mostrar. Deixa eu Nossa, pegar vamos lá, quero ver. Então, aqui eu tô explicando sobre a história, mais ou menos, né? Então, o imperador Sheng Nun, que é um chinês, na Índia, no Egito, na Grécia. Então, a gente tem relatos da cannabis, assim, ó, inúmeros relatos. Tem livros e livros da história da cannabis. Então, não é uma medicina nova, é um novo olhar para essa velha medicina que já era utilizada e tinha inúmeras evidências. E aí, o que acontece? Foi parar na farmácia. Em 1850, ela foi parar na farmácia. E aí tinha xarope de cannabis, tinha cigarro de cannabis para asma, tinha xarope de cannabis com codeína, tinha xarope de cannabis com outras associações. Então, assim, era vendido na farmácia, normal. E aí, um belo dia, o Brasil foi um dos grandes responsáveis pela política antidrogas de 1934. Um belo dia, suspenderam, colocaram na lista de substância proibida e parou, acabou, demonizaram, fizeram todo um alarde com isso. No Brasil, ela veio nos navios cargueiros junto com os escravos, né? Eles que trouxeram. Tá. E aí, os senhores de engenho na época adoravam que eles fizessem uso, porque era uma forma de relaxar à noite, fazer os rituais, e eles trabalharem, entendeu? sem reclamar. E eles trabalharem sem reclamar. Então, a cannabis, ela ficou esquecida durante uns anos, né? 1934, mais ou menos 1970... Ó, aqui tem uma... Deixa eu ver se tem aqui a foto. Ó, isso aqui é para mostrar no mundo como que era a história da cannabis antes, Nossa, né? Então, assim, mas quanto lugar, gente! Então, engraçado, porque nesse lugar, basicamente, aonde ela foi difundida, são os lugares que hoje em dia proíbem a cannabis.
É porque tem uma indústria farmacêutica, né? Provavelmente. Não, e tem uma questão religiosa também, né? Então tem uma questão religiosa. Então, geralmente países muçulmanos não aceitam a cannabis. Então, esse é um dos cuidados quando você faz uso da cannabis medicinal, é quando você for viajar, saber para onde você vai transportar a medicação. Ah, porque senão você pode ser enquadrado. Pode ser enquadrado na lei de tráfico de drogas de cada país. Doutora, enquanto você toma água, eu preciso contar essa parte, porque é sensacional, você vai dar risada. Pode falar. Eu e minha mãe na Colômbia, não tem a ver com cannabis, mas lá a altitude, eu me senti exausta, assim, morrendo de cansaço e tudo por causa da altitude. E eles mascam folha de coca. A folha de coca. E aí a gente foi fazer um passeio do Airbnb, conhecendo a gastronomia, não sei o quê. E a pessoa a moça, que era uma moça jovem e tudo, ela levou a gente num lugar que tinha a folha de coca, assim, em sacos. Né? E aí a gente tinha que mastigar. Eu até filmei minha mãe dela, eu tô passando mal. Eu falei, ai mãe, você não tá vendo? Porque eu não senti nada. Era assim, equilibrava. Aí eu falei assim, então eu vou comprar, porque faz bem, né? E tudo. A minha mãe, eu comprei, escondido dela, que a mãe tem 78 anos. Ela pegou, me fez jogar fora, né? Assim, a gente saiu do lugar, ela falou, Maria Cândida, você vai ser pega como traficante, você não vai levar isso pra nenhum lugar, e não sei o quê. Eu falei, mãe, para de... A gente começou a meio brigar, assim, o grupo foi, a gente brigando, porque eu tinha comprado folha de coca, e ela me jogar fora a folha de coca, que é uma coisa que lá tem pomada, tem tudo. Mas ela tem razão, viu? É? Ela tem razão, Não, porque... Você fala ela agora que ela a minha tem mãe razão. vai... Sabe por quê? Você só pode trazer se for industrializado, por exemplo, chá. Entendeu? Então, se vier tá bom. no saquinho... Então, folha não pode... Folha não, é tráfico. Gente! Você podia realmente, ela te tirou de uma roubada, você podia ser enquadrada mesmo. Nossa, agora que... Mas no fundo, eu não... Mas é verdade. Quando você masca a folha de coca, igual se você mascar, por exemplo, a cannabis, você vai pegar as moléculas na forma ácida, que são formas inativas da molécula. Então, ela tem um efeito muito mais lento para acontecer no organismo. Tá. Quando você esquenta, é igual quando eles fazem a pasta de coca, ou quando queima a maconha, né, a cannabis. Aí você pega a molécula na forma ativa e é muito mais rápida a ação, entendeu? O efeito. Então, entendi. Quando você usa o chazinho da coca, ela não tem nem tempo suficiente, o chá, né, da folha de coca, pra te dar efeito psicoativo. Ela ainda vai ficar na molécula ácida. Quando você masca, também. E assim, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, entendeu? A dose, Ela é extremamente útil para altitude. O pessoal de lá não consegue sobreviver se não mascar a folha de coca, eu me senti entendeu? muito mal lá. E a minha mãe, acho que ou por preconceito, ou porque o organismo dela é mais frágil, de repente, isso que você falou, cannabis para um é diferente de cannabis medicinal para outro e tudo isso. Tem a dose, né? Ela se sentiu mal imediatamente e para mim não fez nada. Assim, eu masquei aquilo, foi como nada. Eu acho que até equilibrou um pouco, mas não mudou muito, senti, né? exatamente. Então, isso é engraçado, porque isso acontece com todas as substâncias, inclusive com a cannabis. Então, por isso que eu falei. E o preconceito diante, assim, o hábito cultural da Colômbia é esse. Você vê em tudo quanto é lugar. E ninguém fica absurdamente, esse aqui é a pomada de coca, o chá da coca e tudo isso. É parte da cultura deles. E se conseguisse... de uma maneira saudável, extrair o benefício, só o que é benéfico da folha da coca e vendesse como remédio, tudo bem, ótimo, melhor do que o Venvance, que está na moda agora, né? Que o Venvance é um derivado de anfetamina que está na moda agora no mercado negro para os executivos investidores da Bolsa, Faria Limers. Ai, Deus que me livre. É um desses remédios para TDAH e para ansiedade, só que ele tira fome, ele ajuda a emagrecer. Então é um remédio que viralizou, só que é um remédio super sério, né? E está sendo vendido no mercado negro, e é muito mais sério, entendeu? É absurdo. Então vamos voltar lá. A gente está voltando a cannabis pelo mundo, que a doutora colocou. Vamos lá. Tá. A cannabis, ela... o que aconteceu, né? Ela foi para a farmácia em 1830, mais ou menos, e ficou até 1930, por aí, 850 até 1930. E aí tinha xarope, tinha cigarro, tinha combinações inúmeras, até ela ser demonizada e ser banida no mundo todo e ter entrado na legislação e ser comparada às piores drogas do mundo, tá? O que é uma injustiça absurda com a planta. E aí, o que acontece? Em 1970, um israelense chamado professor Rafael Mishulam, que faleceu esse ano,
no comecinho do ano. Ele faleceu no comecinho desse ano, em fevereiro, com 90 anos. Ele começou a fazer pesquisa com a cannabis lá em Israel. Inicialmente foi ilegal, e aí ele começou a estender as pesquisas e começou a fazer pesquisas, inclusive com outros países do mundo, né? Com os Estados Unidos. O doutor Elisaldo Carlini, aqui da Unifesp, ajudou ele nas pesquisas. E aí eles descobriram qual era o princípio que dava aquela sensação do barato da cannabis. E aí eles foram começando a estudar a planta e descobrindo que aquela sensação não era a mesma. Mesmo que várias pessoas consumissem a planta, a sensação não era a mesma para todas. Então, ele fez uma experiência com um bolo. A esposa dele fez um bolo lá em Israel. Ninguém nunca tinha usado droga. E aí, a esposa dele fez um bolo. Todo mundo comeu a mesma quantidade do bolo. E ele chamou, sei lá, 30 amigos em casa. Aí, uns 5 deram risada. Uma começou a ter fome. A outra teve pânico. O outro dormiu. O outro ficou feliz. O outro ficou ansioso. Então, assim, as reações foram diversas. E aí ele começou a pesquisar no corpo das pessoas por que tinha essa diversidade de ação. E aí ele descobriu que a gente tem um sistema dentro do nosso corpo, que chama sistema endocannabinoide, que produz a cannabis dentro do nosso corpo. Então, assim, a gente tem 2 neurotransmissores, a gente tem vários receptores, tem esse sistema que é um sistema intimamente ligado, é um sistema lipídico, ele precisa, é um sistema de gordura, sinalização de gordura no nosso corpo. Então, quando a gente tem uma dieta com muito pouca gordura, ou quando a gente toma remédio para o colesterol, ou quando a gente vai perdendo gordura conforme a vida, a gente pode ter deficiência, inclusive, de sinalização desse sistema. E aí ele descobriu que a gente produz 2 substâncias dentro do nosso cérebro, do nosso corpo, que são semelhantes às moléculas da cannabis medicinal. Então, assim, é um sistema de interligação que, se você está com o seu sistema deficiente, então você não está produzindo essas 2 substâncias, uma é a anandamida e a outra é o 2-AG. A anandamida é a molécula da felicidade, ela é muito parecida com a molécula do THC da cannabis, né, que é o que dá o barato, o tetraidrocannabinol. E o 2-AG é mais parecido com o canabidiol. Então, a gente tem as 2 substâncias mais importantes sendo produzidas dentro do nosso corpo. Entende por que antigamente fazia parte da nossa alimentação e tudo bem? Tinha um certo equilíbrio? Então, depois que tiraram, que proibiram, começaram a aparecer doenças. Essa é uma coisa que é uma teoria que eu tenho e que vários outros colegas também têm. Começaram a aparecer doenças que a gente não tinha conhecimento antes. Então, aumento dos casos de autismo, aumento dos casos de epilepsia, aumento dos casos de câncer, aumento dos casos de ansiedade, aumento dos casos de insônia. Enfim, então, quando eles descobriram, então aqui tá, essa figura está ilustrando como é que foi na história, né? O imperador, como é que foi no século XVIII, tinha muita pesquisa, passou no Egito, vendia na farmácia, de repente foi proibido, e aí eles começaram as pesquisas de novo, olha, em 1964. Quem é aquele lá? É o professor Elisaldo Carlini, que faleceu ano passado. E ele foi um dos pioneiros aqui no Brasil, nas pesquisas de cannabis. Ele conseguiu pesquisar a cannabis medicinal na ditadura. Nossa, acho que ele estava... Entendeu? Não, ele foi enquadrado várias vezes, invadiram o laboratório dele na Escola Paulista várias vezes, e assim, ele fazia muitos trabalhos junto com o professor Michulan. E aí, em 1980, em 1990, começaram a aparecer remédios de cannabis na farmácia mesmo, para algumas indicações específicas. Então, teve um remédio para convulsão, que era o Epidiolex, que foi aprovado pelo FDA. Tinha um outro remédio, que era a anabilona também, que era um sintético derivado da cannabis. Tinha o Mevatil. O Mevatil é um extrato de CBD com THC próprio para esclerose múltipla, que você espirra no nariz. Então, começaram a aparecer alguns remédios em 1900, mais ou menos, que 1990, nos anos 2000, que já foram aprovados pelo FDA. E aí, o que acontece? No começo dos anos 2000, as pesquisas começaram a avançar e as mães das crianças especiais... Então, o que aconteceu? Durante o período... Se mobilizaram, como hoje ainda se mobilizaram. Então, a cannabis só não morreu por 2 razões. Primeiro, os pacientes em quimioterapia nos Estados Unidos que usavam a cannabis fumada como forma de desobediência civil e... para aliviar os sintomas. Alívio de náusea, alívio de vômito, melhora do apetite, porque o paciente oncológico sofre. Sofre com dor, sofre com falta de apetite, sofre com insônias, né? Depressão, um monte de outras coisas. A gente ouve os relatos e...
Muito difícil, muito difícil. Tem muita gente já usando cannabis medicinal mesmo, que faz quimioterapia que os médicos já prescrevem. Sim, né? A gente tem algumas poucas contraindicações, alguns quimioterápicos que não pode usar cannabis enquanto está fazendo esse tipo de tratamento, né? Que são alguns imunossupressores. Na verdade, imunoestimulantes, né? Porque a cannabis ela é imunossupressora, de uma certa forma. Então, tem algumas medicações, então não é todo mundo que está fazendo tratamento de quimioterapia que pode usar cannabis. Entendi. Né? Isso é uma coisa mais avançada. Antes a gente achava que todo mundo podia usar, né? Só que aí foram nascendo fármacos mais modernos e a gente tem interações medicamentosas. Não é uma coisa simples, né? Então, a cannabis voltou ao cenário mundial. Os pacientes com quimioterapia que fumavam a cannabis continuaram brigando por ela. As mães das crianças especiais foram atrás de tratamento para os seus filhos. Elas viram relatos na literatura de 1800, onde os médicos usavam o extrato de cannabis para convulsões, em 1800. Então, elas resgataram um negócio que estava esquecido. Porque a gente sabe que a mãe de criança especial faz qualquer coisa. Sim, qualquer coisa, né? E aí, em 2010, mais ou menos, aí teve a história da Charlotte Fide. A mãe dela fundou uma empresa de cannabis, né? Se não me engano, foi no Oregon, nos Estados Unidos. E fundou uma empresa e começou a difundir conhecimento. E a internet estava começando, né, a bombar naquela época. Você falou 2014. 2010, 2008, 2010, era que estava bombando. Quando estava coleção no Facebook, isso. Eu acho. Quando as pessoas começaram aí que começou o YouTube, aí que começou muito devagar. Esses últimos 10 anos, agora que a gente veio o boom, né? Foi muito devagar. A pandemia fez um salto, né, na parte da internet. Mas elas começaram a se comunicar. E aí, aqui no Brasil, o que aconteceu? Tinha uma mãe, né, que é a Catiele Fischer, de Brasília, que ela e o Norberto, o esposo dela, traziam a cannabis medicinal dos Estados Unidos na mala para a filha. Sim. E eles foram presos por tráfico de drogas, porque eles estavam trazendo um remédio. E esse remédio, na época, custava, Maria Cândida, juro para você, devia estar custando uns R$3.500 cada frasquinho do remédio. Um remédio que hoje deve sair, sei lá, por R$1.000, vai? Que, não que ainda é caro. Ainda é caro, mas barateou muito do que era. E aí ela foi enquadrada na lei de tráfico de drogas e ela falou, pode me prender, pode fazer o que quiser, mas eu vou trazer o remédio para minha filha. Então, a Anvisa liberou em 2014 no Brasil. Então, a cannabis medicinal, ela é e pode ser prescrita no Brasil desde 2014. É fato. Já quase 10 anos. Já quase 10 anos. Ano que vem são 10 anos. Quase 10 anos. E aí, inicialmente, ela só podia ser prescrita para 3 indicações só. Que eram 2 síndromes neurológicas graves de epilepsia e a espasticidade da esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença que o paciente fica muito rígido. Então, ela pode, porque tinha o Mevatil na farmácia já, e o FDA tinha aprovado, então o Brasil falou, não, então tudo bem, para essa doença pode. Só que aí, o que a gente foi vendo? A gente foi prescrevendo para algumas doenças e foi vendo benefício em outras partes do corpo. E fomos tendo melhoras. Então, uma paciente, por exemplo, que estava na menopausa, mas tinha epilepsia e usava cannabis, ela percebia melhora em outros sintomas. Então, o que aconteceu? Em 2016, a Anvisa fez uma RDC, que é RDC? É uma regulamento, uma normativa, que você tem uma lei, aí você faz uma RDC que é para você fazer um adendo, tá? A essa lei, um aditivo da lei. Então, é uma resolução. Então, eles falaram assim, olha, então tá, a cannabis é permitida desde 2014, mas agora, só para 3 doenças, mas agora, a partir de 2016, a gente vai autorizar o uso compassivo. O que é o uso compassivo? É um uso com paixão. É um uso que você vai usar quando você percebe que a pessoa não melhorou, teve benefício com nenhum outro medicamento existente no mercado. Então, para isso, a gente conseguiu começar a prescrever para várias outras coisas. Aí não precisava mais ser só neurologista e nem só pediatra. Os laudos ainda... A liberação da Anvisa ainda demorava muito. Teve uma mãe que eu conheci ontem... Ela é a mãe do Tony, né? O nome dela é Mãe do Tony no Instagram. Ela tem uma ONG para ajudar mães. E quando ela começou a dar cannabis para o filho dela em 2015, ela demorou 10 meses para o remédio chegar no Brasil, desde a autorização até a burocracia de trazer para cá. Hoje em dia a gente consegue a Anvisa em 1 dia e o medicamento demora no máximo 20 dias para chegar se não for comprado na farmácia, porque a gente tem na farmácia também já. Na farmácia? As farmácias? As farmácias. A gente tem nas farmácias.
dependendo da concentração da medicação, a gente usa uma receita azul ou uma receita amarela, mas já tem 28 marcas nas farmácias, tá? Que são americanos ou não? Nada pode ser produzido no Brasil. Então, eles trazem, são americanas, e tem uma que é brasileira, que é feito aqui, só que o insumo vem de fora. Tá. E é um canabidiol isolado. Entendi. Então, a gente tem de todos os preços possíveis, todas as concentrações possíveis, todas as marcas possíveis. O que é o problema? Nem sempre você acha ele na farmácia. Então, a gente está falando de São Paulo, né? Isso, e mesmo assim é difícil de achar. Imagina no interior. Mesmo prescrito. Mesmo prescrito. Entendi. Então, é muito difícil de achar. Então, outro caminho seria você comprar via importação ou mesmo nas associações que tem de paciente, né, aqui no Brasil. Então, isso eu vou falar depois mais um pouquinho para frente. Então, a gente já entendeu um pouco da história da cannabis medicinal, entendeu? Agora eu vou falar da cannabis, da então, planta. porque eu também ouço, isso aqui tem THC, isso aqui tem CBD, isso aqui tem não sei o quê, porque todo mundo meio que fala, mas não sabe direito o que fala. O que é cada um disso daí, que é uma molécula, isso aí? Na verdade, são várias moléculas. Isso daí são vários canabinoides. Desculpa, porque não é a minha especialidade. O que acontece, né? A gente começou a estudar a planta, o Dr. Rafael Michula, o Dr. Elisaldo Carlini e vários outros pesquisadores, eles começaram a ver que a planta tinha muito mais coisa do que eles achavam que tinha. Então, primeiro isolaram o THC, depois isolaram o CBD, aí foi indo, né? Aí veio o canabinol, que é o CBN, veio o CBG, que é o canabigerol, veio o THCV, que é a tetrahidrocannabidivarina, e todos os canabinoides, quando você extrai na forma, uma forma que não vai aquecimento, eles estão na forma ácida que eu te falei, igual aquele lá, o alcaloide, né, da coca. Então, todos eles estão na forma ácida. Da folha de coca. Da folha de coca, exatamente, da folha de coca. Então, eles são chamados de alcaloides, e esses alcaloides, eles vêm na forma ácida, quando você não aquece. Se você aquecer, eles mudam a estrutura e ficam mais ativos. A cannabis, ela tem mais de 700 compostos. Isso vai mudar de acordo com o tipo da planta, né? Porque hoje em dia a gente tem milhares de espécies de cannabis diferentes, com as mais diversas composições diferentes. Então, tem planta que tem mais THC, tem planta que tem mais CBD, tem planta que tem mais CBG, tem planta que tem mais CBN. É uma dificuldade hoje em dia, porque a quantidade de espécies é muito grande. Então, dentro da planta, além dos canabinoides, a gente tem terpenos, que dão cheiro, a característica do cheiro da planta, que não são exclusivos, né, da cannabis. Então, a gente tem terpeno na laranja, a gente tem terpeno no alecrim, é tipo um óleo essencial, vamos dizer assim, o terpeno. Mas o cheiro de cannabis porque tem alguns terpenos que são característicos da cannabis, mas ela tem terpenos também de outras frutas. Então, ela tem limoneno, ela tem miceno, ela tem vários outros, tá? É um mix de terpenos. Mas quando a gente sente cheiro de outras coisas, a gente fala, isso aqui tudo bem. Sim. Agora, esse cheiro, ele é específico e ele é protocolado como o cheiro da droga. Sim, e essa droga é do mal. Então... E eu nem faço uso adulto de cannabis normal. Então, assim, as pessoas, elas têm um preconceito gigante mesmo. E não é... Porque às vezes a pessoa vê, né? Fala assim, essa daí é muito loucona, né? Mas realmente não é o caso. Mas existe esse preconceito já de imediato. De imediato. Mas ela é engraçada porque, de acordo com a espécie diferente, como a gente está falando do medicamento e de cepas diferentes, ela pode ter uma tonalidade, um odor um pouco mais e um gosto um pouco mais acentuado de limão, um gosto mais acentuado de baunilha, às vezes acontece isso. Então, isso são os terpenos que fazem. E os flavonoides são específicos da planta, são antioxidantes específicos da planta. E os pesquisadores mostraram que se você usa um óleo que tenha todos esses componentes, você usa doses muito menores e tem um efeito muito maior, que a gente chama de efeito entourage ou efeito comitiva, tá? Então, é mais ou menos assim, ó. Se você usar só o canabidiol sozinho, isolado, que tem indicação também, tá? Você tem uma resposta e usa determinada dose. Se você usar com tudo junto da planta, como se fosse um azeite extra virgem de oliva prensado, você vai ter um efeito muito melhor. E o que a gente chama de cannabis medicinal? É quando a gente usa os compostos da cannabis para fins medicinais. Os compostos incluem todos os compostos, inclusive... Que essas moléculas que são essas moléculas que estão aí, tá? Que são... O mais famoso é o CBD, que tá os dois em laranja, né? O CBD e o THC. Os outros, eles estão sendo mais conhecidos agora e a gente sabe que tem muitos outros sendo descobertos, tá? Muitos outros. Como a gente está falando
de um produto que é medicinal, eu preciso desse produto, eu preciso saber o que tem dentro do frasco desse produto. Sim. Eu preciso saber como ele foi feito, a composição dele, e se eu estou dando uma coisa segura para o paciente. Então, normalmente, tem paciente que não pode usar o THC. O conceito de cannabis medicinal, ele é feito o seguinte, é um produto que vem do cânhamo. O que, que é o cânhamo? É uma cannabis boazinha, que tem muito pouco THC. 0,3%. Ela parece um bambu, ela é uma planta super alta, ela cresce outdoor. Se alguém invadir a plantação e fumar a plantação inteira, não dá absolutamente nada. Então é uma burrice não deixarem plantar no Brasil, porque ele daria emprego para um monte de gente, baratearia o produto. Então, o canabidiol que todo mundo fala, a cannabis medicinal que todo mundo fala, ela vem dessa planta, do cânhamo, que é uma planta que, por definição, no mundo, tem menos de 0,3% de THC. E aí ela tem outros canabinoides, ela pode ter canabidiol, canabigerol, canabicromeno, todos os outros. Só que tem pacientes que também precisam do THC. Sim. Tá? Tem pacientes que se beneficiam do THC, inclusive para insônia e para os calores, é muito bom o THC. Só que aí tem que ser a variação individual de cada pessoa e a dose certa de cada um e ir com calma na titulação da dose, né? Que eu vou explicar. Então o pessoal acha assim, o THC é o vilão, porque ele dá aquele efeito psicoativo. Não, a gente está falando de forma medicinal. A forma de medicinal, ela é administrada de uma outra maneira, com assertividade. O paciente tem muito menos efeito colateral, aliás, são muito poucos os efeitos colaterais se a gente fizer direito, e muito mais benefício. É completamente diferente da cannabis, da maconha fumada que o pessoal faz uso por aí, tá? Deixa eu pegar. Que a maconha fumada é que tem tudo meio junto. E também passa por um monte de gente no meio, né? Traficante, não sei o que e tal. E aí que a coisa fica complicada, porque deve misturar um monte de coisa também. Durante muito tempo, no Brasil, o pessoal tinha acesso só a cannabis, aquele prensado que o pessoal falava, né? Que tem um monte de coisa junto, misturada, que você nem sabe o que tem dentro, nem que espécie que é. E é uma maldade com a planta fazer aquilo, para te falar a verdade. Porque a planta da cannabis, ela é linda, a flor é linda. E hoje em dia, as pessoas que têm uma condição financeira maior, elas têm acesso a uma planta de melhor qualidade. E os países em que o uso recreativo, o uso adulto, né, liberado, têm fornecido plantas de qualidade. Então, você pode escolher tanto uma planta que tenha só CBD, quanto uma planta que tenha 20% de THC, que vai ser uma bomba e que pode destruir a sua cabeça, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com a cannabis fumada, porque ela tem um efeito muito mais rápido. A via pulmonar, a via inalatória, ela é muito mais rápida. Tanto que em Israel, por exemplo, dentro dos hospitais, eles usam a cannabis inalada num vaporizador. Eu vou mostrar depois, um vaporizador hospitalar. Paciente que tem crise de Parkinson, por exemplo, se ele vaporizar a cannabis, o efeito é imediato. 1 minuto ele para de tremer. Nossa, então ela também tem indicações, entendeu? A planta, o problema é o mau uso da planta, mas ela tem múltiplas indicações. Como tudo na vida. Que dá bomba, de tudo. Não adianta. O ser humano, ele é capaz de construir e destruir. Exatamente, exatamente. Eu particularmente acredito que a pessoa que está fumando a cannabis, ela está buscando um tratamento. Ela está buscando alguma coisa para se preencher. Então, nesses casos, tem um monte de trabalho científico que mostra que o canabidiol ajuda também a diminuir esse hábito de fumar a cannabis. Tá bom. Tá? Então, ele consegue fazer com que a pessoa diminua esse vício. Inclusive, a gente tem trabalhos até com paciente psicótico, que a cannabis ajuda a melhorar e estabilizar o humor. Então, nesses casos, a gente usa um produto que seja só com CBD, que não tenha THC, para ficar mais seguro o tratamento. Se melhora o humor, imagina a potência ele tem nessa fase da vida de quem tem sintoma de menopausa. Imagina, que tem uma irritabilidade gigante. Que a reposição hormonal, ok, ela ajuda muito, não são todas que podem fazer, como também tem variações de quem pode usar ou não cannabis medicinal. Mas você sabe que a cannabis medicinal, ela tem um monte de trabalho que mostra que ela regula o hormônio, ela melhora a produção de testosterona, ela melhora a produção hormonal. É que ainda não é oficial. Ainda não é oficial, mas a gente, assim, ainda não é difundido, vamos dizer assim, né? Vamos para o próximo, eu acho que... ótimo. Esse aqui é só para mostrar para o pessoal que a gente tem os receptores mais famosos que a gente tem. Lembra que eu falei que a gente tem aquele sistema endocannabinoide no nosso corpo? Sim. Esse sistema, ele, da mesma forma que a gente tem um sistema cardiovascular, um sistema endócrino, um sistema neuromuscular, um sistema digestivo, a gente tem um sistema endocannabinoide. Endocannabinoide. Só que a gente sai da faculdade sem saber isso. Sim. Então, assim, a gente sai da faculdade sem saber uma parte importantíssima da pessoa,
pessoa, porque ele se relaciona com todos os órgãos do corpo, tá vendo? A gente tem receptor endocannabinoide em todo o corpo. Abre a tela, vamos só abrir a tela, ficou bonito assim essa divisão, doutor, mas olha como dá pra ver melhor agora. Ó, no cérebro a gente tem basicamente receptor CB1 e é por isso que dá o efeito da cannabis fumada, dá muito intenso no cérebro, porque é basicamente aonde vai agir o receptor CB1 é basicamente onde o THC vai agir, tá? O canabidiol age mais no receptor CB2, indiretamente. Então, o pulmão ali? A gente tem muito receptor CB1, sistema vascular, fígado a gente tem os dois, CB1 e CB2. No intestino a gente tem mais receptor CB2. No sistema imunológico também, nos nossos leucócitos, né? A gente tem nos ossos, nos músculos, nos órgãos reprodutores, no pâncreas, no baço, na pele. A pele é um dos lugares que a gente mais tem receptor. Nossa! Junto com o cérebro. Por isso que eu estava conversando com a Natália. Não, Natália, da eu estava conversando com a Natália que cabelo. a gente tem bastante dermocosmético agora, né? Porque na pele a gente tem muito receptor. E pode funcionar? Pode muito. Desde rugas até hidratação da pele, melhora de psoríase, melhora de dermatites, melhora de queda de cabelo, né? Então tem shampoo, tem loção, tem um monte de coisa agora com os canabinoides. É que no Brasil isso está começando não tem ainda. Então, mas tem uma indústria também cosmética que está abusando disso, fora do Brasil. Não no Brasil porque não chegou ainda. Na verdade, tem que tomar cuidado. No Brasil, a gente pode comprar via importação. Ainda não é um costume. Eu não tenho feito isso, mas já tem essa possibilidade. E, na verdade, é igual quando teve o óleo de argão, né? Você lembra quando saiu o óleo de argão? Não sei se você já ouviu falar dele. Aquele de cabelo? É, de cabelo. Quando saiu o óleo de argão, era tudo óleo de argão. Era tudo de óleo de argão. Aí, de repente, vitamina E. Tudo vitamina E. Tudo vitamina ácido hialurônico. Ácido hialurônico. É porque a indústria faz uma propaganda gigante de alguma coisa. E como tem que variar, não pode falar assim, ó, essa vitamina C aqui pra pele é fundamental, usa a vida inteira. Não pode, porque tem que pôr o outro. E aí a mulher, eu tô falando das mulheres porque a gente tá aqui com mulheres, ela vê uma infinidade, ela não sabe nem o arroz com feijão do que precisa usar e vira um inferno pra vida dela. Porque ela fala, não, ou ela não usa nada, ou ela gasta dinheiro usando tudo e não vai resolver, porque não tem um uso de rotina efetivo, enfim. Olha, a cannabis, ela virou uma febre mundial agora com um monte de coisa, né? Não é só com medicamento. Essa parte dos cosméticos, ela virou uma febre absurda. Então, a gente tem desde marcas super populares usando cannabis em outros países do mundo, que não pode aqui no Brasil, né? Quanto marcas super diferenciadas. Então, ela virou uma febre mesmo. Então, daqui a pouco vai ter tudo com cannabis, tá? Até no Brasil, eu não vejo tão rápido, não. Acho que vai demorar um pouco ainda, justamente por conta dessa burocracia da legislação. Mas que a gente tem receptores na pele, tem. E a gente tem receptor no corpo inteiro. Então, assim, por isso que eu falei, né, que a gente usa o óleo para uma coisa e tem múltiplos efeitos. Porque esses receptores todos estão interligados. Todos estão interligados com o corpo todinho. Então, as pacientes geralmente me perguntam, mas esse daqui é para quê? Para dormir ou para acordar? Esse daqui é para quê? Para dor ou é para sono? Não tem isso. Ele é para tudo. Adoro. Ele é que nem aquele... Lembra aquele Rescue, né? O Floral Rescue e não sei o que e tal. Aí você chega na farmácia assim, nossa, hoje eu tô muito irritada, deixa eu pegar esse aqui. Mas não é bem assim, Ele tem algumas... Hoje em dia, antes a gente só tinha um tipo de óleo à venda no Brasil. Assim, dois tipos de óleo, na verdade. O Full Spectrum e o isolado, era isso. Ou era só canabidiol, ou era aquele azeite extra virgem da planta que eu te falei. E as associações faziam um óleo rico em THC. Então, a gente só tinha essas três possibilidades. Hoje em dia a gente tem óleo com CBN, que é para dormir à noite, a gente tem óleo com canabigerol, que é para dar foco de manhã, a gente tem o THCV, que é para diminuir o apetite, a gente tem todos... Mas funciona, doutora? Funciona. E assim, o que vai depender? Os canabinoides funcionam. O que precisa ver é quem fez o produto, certificado de análise do produto, qual é a composição do produto. Tem muita gente por aí que compra na internet azeite de cannabis e ele é nada mais, nada menos do que óleo de soja, que o cara põe num frasquinho e manda te entregar. Sim. Ou então ele é óleo da semente da cannabis, do cânhamo, que não tem nada de medicinal, é só ácido graxo, é só tipo um azeite, é só pra você pôr na salada. Entendi. Então você tem que tomar cuidado com o produto que você compra. Os trabalhos que estão sendo feitos hoje em dia estão muito sérios, muito sérios. Tem muita revisão de caso, de literatura. Israel está bombando muito nessa parte de análise dos canabinoides, né? Inclusive eu vou trazer 2 bem famosos para a conferência em agosto. Ai, que ótimo! Quero participar e assistir. Você já está na lista, você já está na lista. Então, assim,
Os canabinoides funcionam sim, vai depender muito da indicação, do tipo que você está usando e da onde você está comprando. E se deu certo para você aquele, porque tem paciente que não dá certo para você, entendeu? Mas, de repente, é a primeira vez. Eu vou te contar, eu acho que eu até já te contei no simpósio que eu fui para Portugal agora em setembro do ano passado, e lá é aberto, tem aquelas lojas que você fica meio assim, tipo sex shop que a gente ficava no passado, né? Ai, meu Deus, isso aqui é proibido. E você entra com ar de proibição, daí todo mundo tá trabalhando lá, é normal, que você fala, nossa, meu Deus. E aí eu comprei um óleo para insônia e tudo, comprei, e eu testei um pouco, daí deu um pouquinho, mas assim... Não me fez dormir. É como eu tomo melatonina, quando eu tomo também não faz efeito nenhum, nem que eu tome mais. Então, você provavelmente é uma metabolizadora rápida. Entendi. Você tem alterações genéticas que fazem que você precise... Você nunca atinja a janela terapêutica. Você tem que usar doses muito maiores. Tudo meu é muito intenso. É isso. É muito over, ou muito lá. Então, eu já tive depressões severas. Então, é um sobe e desce, até no mapa astral. É assim. Então, doutora, eu só tô te falando desse caso porque a gente compra, isso que você falou. Compra, daí, de repente, não funciona, ou dá um efeito maior. E você... Então, assim, tudo tem que ser muito avalizado por um médico que prescreve, porque senão não adianta, você vai estar jogando dinheiro fora, porque não, assim, mesmo nas lojas fora, não é uma coisa barata. Eu acho que eu paguei uns R$300 nesse negocinho. E depois eu não usei mais e ficou. Não, e ela também tem interferência, assim, olha, de acordo com qual foi a cepa que foi feita, como foi extraído esse produto, que óleo que ela está diluída, que horas você tomou, porque se você toma, se é um produto à base de óleo, é ideal que tome depois de uma refeição, porque a absorção é maior. Se é um produto à base de água ou nanotecnológico, que a gente fala, não tem interferência com a alimentação. Tá. Então, vai depender do que você tomou, da hora que você tomou. Então, por exemplo, eu tenho um monte de mulher que tem que desmamar do Stilnox, que tem que desmamar do Donarém, que tem que desmamar dos antidepressivos todos para dormir, do Valium, né? E aí é um trabalho difícil que a gente tem que fazer, porque a pessoa está usando há tanto tempo um remédio para dormir que não é assim de uma hora para outra que você vai conseguir, né? Então, eu sempre peço para tomar o canabinoide na mesma hora, depois do jantar, tomar melatonina na mesma hora, a gente tem que arrumar o ciclo circadiano dessa pessoa, tem que fazer higiene do sono. Que a gente entendeu esse circo, né? Isso. Circo. Pode falar círculo e pode falar ciclo, tanto tá faz. Bom, então esse ciclo que é do amanhecer e do anoitecer. E o nosso ciclo biológico, né, fisiológico, a gente aprendeu aqui com a doutora Helena Rachou de manhã. Bom, vamos continuar nos slides. Eu acho que todo mundo está entendendo. Então, isso daqui é só para entender que, da mesma forma que ele tem, a gente tem receptor no corpo inteiro e a gente tem ação no corpo inteiro, tem inúmeras formas, tem inúmeras indicações para a gente tratar. Tá. E assim, eu tô escrevendo um capítulo de um livro agora sobre cannabis, que eu fui convidada, e eu tenho que falar sobre as alterações dos exames laboratoriais causadas pela cannabis. Aí, a hora que você vai procurar, você vê que ela age em tudo. Então, assim, melhora a diabetes? Sim. Melhora a dor crônica? Sim. Melhora colesterol? Sim. Mas depende da pessoa, é claro, mas são índices pequenos, poucos? Como que funciona? Porque assim, você fala, melhora a diabetes, mas o quanto para a pessoa não... A gente percebe assim, a gente tem trabalhos que são experimentais, né? A gente tem trabalhos que já foram feitos com seres humanos. A cannabis tem uma super atuação na parte metabólica, super. Então, assim, é engraçado porque todo mundo me pergunta, nossa, mas o THC não aumenta o apetite, não dá fome, né? A larica, não sei o quê. Só que a gente pode usar a cannabis para controlar o apetite, porque depende de qual canabinoide você usa e da via que você usa. Certo. Então, é um jogo de estratégia. Então, essa molécula que é o THC, ela vai aumentar a fome. Vai aumentar a fome, mas então ela é maravilhosa, por exemplo, para quem tem câncer, quem tem anorexia, entendeu? Sim. Ela é maravilhosa. Só que para quem quer perder peso ou tem diabetes, se a gente usa a cannabis medicinal, a gente percebe que o paciente tem muito menos oscilação da glicemia, a gente vai melhorando outros parâmetros inflamatórios, que são associados sempre junto com o diabetes, né? Então, em todas as doenças que eu tenho usado a cannabis medicinal, uma das poucas coisas que me preocupa quando acontece é a alteração de enzima do fígado, que às vezes pode acontecer. É muito difícil, mas pode acontecer. O que exatamente? Aumentar a TGO e TGP, que são as enzimas do fígado. Então, às vezes você usa cannabis medicinal e ela atrapalha as enzimas do fígado. Então, você tem que tomar cuidado se o paciente tiver problema hepático, por exemplo, antes de você usar.
Tá. Então se você já teve uma hepatite, de repente... Se tiver tudo bem, se tiver recuperado, é só você monitorar. Então, por isso que eu não acho interessante fazer a automedicação. O fato de, no Brasil, não ser autorizado legalmente o uso adulto e ser só medicinal, obriga os pacientes a procurar o médico, e isso, por um lado, é muito bom. Porque a gente é muito avançado na medicina canabinoide. Nós somos um dos países mais avançados no mundo, hoje em dia, de medicina canabinoide. E por quê? Porque a gente tem... Porque nós somos um país enorme. Sim, que dá tudo. Por aqui, mais né? que só 5... Eu não sei se é de 2 a... No máximo 5% dos médicos prescrevem cannabis no Brasil só. E os pacientes vão atrás. Então, a gente teve, por exemplo, quando comecei a prescrever, eu comecei a prescrever casos de pacientes que não eram nem só de nutrologia, que como a nutrologia é uma coisa que me faz ver a pessoa por inteiro, a cannabis entrou como uma luva nisso, mas eu comecei a atender criança, eu comecei a atender idoso com Alzheimer, idoso com Parkinson. Por quê? Porque o médico deles não queria prescrever, eles vinham me procurar. Sim. Então, assim, a gente tem múltiplas indicações e tem só que tomar cuidado com a forma de fazer. Então, a gente cresceu muito na parte medicinal. Então, nos lugares onde é liberado o uso adulto, as pessoas entram na loja, compram um frasquinho igual você comprou. E vai lá e... Toma, aí não dá certo, a pessoa fala o quê? Não funciona pra nada. É que é muito do paciente, é muito... Eu me coloco nesse lugar porque a gente tem uma tendência a não procurar um profissional e achar que a gente faz, né? É o que vocês mais ouvem, eu acho que no consultório, que a pessoa, ela volta... E até a gente fica vendo os exames e a gente acha. Eu acho que tá certo procurar. Mas você achar que você é médico, não pode acontecer. Não, porque... o acompanhamento é importante. Não é porque você, assim, foi em uma consulta que você não precisa voltar nunca mais ou nunca mais aparecer para ajustar a dose. Então, tem vezes que o paciente fica usando 5 gotas 3 vezes ao dia e fala que não está tendo resultado, mas nunca mais voltou para ajustar a dose. Pode ser que a sua dose não seja 5 gotas 3 vezes ao dia, seja meio ml 3 vezes ao dia. Entendeu? Então, isso tem que ser feito, esse ajuste tem que ser feito. Então, precisa, para a gente poder ajustar, tem que ter um diário de bordo preenchido, tem que ter um feedback, entendeu? Para a gente poder ajudar mais. Então, ainda mais nessa fase da menopausa, da perimenopausa, que é uma fase onde a mulher tem uma oscilação absurda de humor. Cada dia ela está de um jeito... Eu falo que a medicina canabinoide é para mulheres que se conhecem, é para gente que se entende. Porque ela tem que saber, olha, hoje eu estou assim, eu preciso de um pouco mais disso, ou hoje eu estou bem, preciso de um pouco menos disso, para poder balancear. Esse ajuste pode ser feito. A cannabis não tem uma dose fixa, tipo assim, ó, pregabalina 75 miligramas à noite, né? Stilnox 5 miligramas à noite. Não é assim. Então, cada dia você pode... Até porque não é para... Não dá para você pôr numa... Né, você falou, na farmácia, mas tem que ser prescrito. Então, você não pode popularizar ou dar um X, né? Não. Porque os remédios, quando... Né, eu falando para uma médica, mas os remédios vêm na bula lá, eles já põem, acho que uma dose menor, muitas vezes, para não ter nenhum efeito, porque senão eles são processados. Então a cannabis que vende na farmácia, por incrível que pareça, não tem bula, tá? Não tem bula. Porque é prescrita. Não, se bem que tem outro remédio ela é, na verdade, assim, é uma bagunça da Anvisa, né? Ela é considerada um fitoterápico e fitoterápico não tem bula. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser vendida com uma receita super, super, super controlada, entendeu? Então, é uma incoerência. É uma incoerência. Entendi. Tarja preta lá, tarja vermelha, tarja tudo. Vamos no próximo. Aqui. Esse daí, ó. Da saúde da mulher, né? O próximo que a gente vai ver aqui. Lembra que eu te falei que a Austrália pesquisa bastante a saúde da mulher? Então, eles começaram a fazer muita pesquisa com mulheres com dores pélvicas e endometriose, né? Antes, os relatos que tinham de 1800 era que a cannabis ajudava na histeria feminina. Tá. Você lembra aquela história da histeria? Da histeria. Então, eles falavam que a cannabis ajudava com a histeria. E aí, com o tempo, a gente foi vendo, os trabalhos foram mostrando que ela atua em várias, como ela é um analgésico, como ela é um anti-inflamatório, né? Isso potencialmente para dores crônicas, fibromialgia, ela atua muito na parte inflamatória, porque a mulher, ela inflama todo mês. Todo mês, a vida toda. A partir dos 11 anos, a partir de quando ela menstrua, ela vai inflamar todos os meses. A menstruação, a TPM, ela é um processo inflamatório. E leva a uma cascata, né, de neurotransmissores, de hormônios e de sentimentos, enfim. E essa inflamação, que acontece todo mês, ela tem uma série de consequências. E não é todo mundo que lida de boa com isso. Não é todo mundo. Porque, assim, tem gente que tem TPM 5 dias antes, 5 dias depois. Fica 10 dias no mês ruim. E tem que ficar deitada. E as pessoas não levam a sério, porque acham que é uma bobagem. Exatamente.
E na menopausa também. Também. Tem mulheres que passam tão mal Sim. e que não conseguem. Tanto que já tem estudos, acho que na Grã-Bretanha, de mulheres que estão largando seus empregos. É lógico que devem ter uma posição que não podem permite, largar né? seu emprego, porque tá na menopausa e tem efeitos gigantes, assim, sintomas gigantes e não consegue lidar com E isso. foi por conta de todas essas evidências na saúde da mulher que estenderam para a menopausa, porque até então ninguém queria saber da menopausa. Ninguém, Entendi. entendeu? Mas agora vamos saber, isso. porque eu vou fazer saber de qualquer jeito. Antes as pesquisas eram mais para jovem, endometriose, dor nas mamas, aí tinha-se câncer de mama, sim, mas o câncer de mama era assim, né? Câncer de mama, a mulher era só a mama, né? Com câncer, não pensava no resto que estava acontecendo, né? No câncer de mama. Então, todas essas infecções fúngicas, tudo isso eles foram estendendo para a menopausa. E aí, o que acontece, né? Os trabalhos todos mostraram que a gente sabe que tem, ou você sabe com certeza, porque você já é praticamente uma médica. Né? Não, que eu estudo. Verdade. Então, é por isso. Mas não para prescrever, mas para poder também entrevistar médicos que não vão, né? Assim, preciso saber sobre isso. Não, e é bom conversar quando a pessoa bate o papo igual, né? Então, assim, a gente sabe que a perimenopausa, ela pode começar de 5 a 7 anos antes da menstruação acabar. Né? Falam que a partir dos 40 já pode começar com sintomas. Eu tenho pacientes que ficaram e menopausaram com 35 anos. Então, a gente sabe que hoje em dia... Mas aí é menopausa precoce. Precoce, sim, sim. Por conta, mas as alterações hormonais são as mesmas. Sim. E aí ela começa a sofrer muito antes. Muito antes, ela começa 20 anos antes de sofrer, né? Enfim. Então, a gente sabe que com a menopausa, com a perimenopausa, a gente começa já a ter oscilações hormonais que já atrapalham todo o ritmo, né, de vida. A lubrificação, o pique, as oscilações de humor, insônia, os fogachos à noite, né? Alteração de humor, enfim, tem aquele monte de coisa. E até a menopausa se instalar, a gente tem um período que a gente chama de janela de oportunidade, Sim, né? A gente falou sobre isso com a doutora Tânia Schupp, que foi a primeira a falar a importância na terapia hormonal, que é a reposição hormonal, da janela de oportunidade. Exatamente. O que eu tenho feito muito no consultório, né? Normalmente, as mulheres, elas não vão porque elas estão na menopausa e chegam lá e falam, ai, doutora, eu estou na menopausa, eu quero cannabis para isso. Não, elas vão porque elas estão com insônia. Elas vão porque elas falam que elas estão com a memória ruim, que elas estão tendo brain fog, né? Então, a gente tem trabalhos hoje em dia que a cannabis atua em todas essas etapas da menopausa. Então, ela pode ser usada... imagina, gente, ela é uma medicação que, além dela controlar sintomas ruins, ela atua como neuroprotetor. Ela tem efeito de melhorar a imunidade e combater câncer. Ela vai te trazer mais saúde. É uma medicação que ela não vai te trazer malefício e ainda vai te trazer benefício, além de controlar os sintomas. Então, pensa, eu brinco com os meus pacientes, se eu tivesse que escolher uma coisa para você usar, seria a cannabis medicinal. Então, assim, se a paciente já sofre muito com TPM e ela está indo para a perimenopausa, eu já sei que ela vai ter mais sintomas de perimenopausa. Eu já sei que ela vai sofrer mais. Então, por que não a gente já começar antes o tratamento? Por que eu tenho que esperar ela ficar enlouquecida para começar a fazer alguma coisa? Né? Por que eu vou esperar? Todas as minhas pacientes eu faço densitometria óssea na primeira consulta. Eu tenho visto perda de massa óssea em jovens, assim, de 25 anos já com osteopenia e osteoporose. Gente, tá? E por quê? Por conta do estilo de vida, por conta sedentarismo, má alimentação. A gente vive em um mundo que tem agrotóxico, tem radiação, tem metal pesado, tem celular, tem internet. E essas mulheres vão sofrer mais na menopausa. Vão sofrer Inclusive, muito mais. eu já li estudos, né, que falam que as que têm alimentação saudável, no sentido assim, veganas, assim, estilo de vida saudável mesmo, que a menopausa, assim, não terão esses sintomas quando chegarem aqui. Sintomas como o que eu tenho, não sei se... Não, já estou na perimenopausa também, já estou sofrendo. Eu já estou no pós-menopausa, já sou pós-menopausa, né? Não, eu já senti os fogachos noturnos, já faz uns 2 aninhos. E você está testando em você? Eu fiz além da cannabis, eu já testava antes, né? E agora eu estou fazendo a modulação hormonal também, né? Então, eu estou fazendo as duas coisas. Ah, tá. Então, eu estou fazendo as duas... Na verdade, assim, uma coisa não exclui a outra. Então, essa é uma pergunta que eu tive já nas redes sobre a terapia hormonal, reposição hormonal, né, com hormônio bioidêntico e tudo, e mais não sei se é acessório de poder dizer, mas também o uso do cannabis medicinal. Porque, por exemplo, para mim, a reposição hormonal, tem coisas que a insônia não conseguiu resolver muito. Não sei se eu sou muito acelerada, eu não sei nem hormônio
em mim não consegue não baixar. E então, cannabis medicinal poderia ser algo um adjuvante. Coadjuvante. Eu não acho nem que é coadjuvante. Eu acho que é adjuvante mesmo. Eu acho que ele potencializa. Os hormônios, eles são gorduras. E eles são feitos através de colesterol. Eles agem em receptores que são de lipídios. É um sistema de modulação, neuromodulação lipídica que a gente chama. E é o mesmo da cannabis. Sim. Entendeu? É o mesmo modo de ação, só muda os receptores, só que eles interagem. Então, você melhorando o hormônio e ainda usando a cannabis, que é a base de gordura também, você tem uma melhora mais ainda, né? Então, você pode usar doses menores até dos hormônios, talvez. Você não precisa usar doses tão mais altas. Porque a ideia na menopausa é você manter os níveis hormonais como se fossem por volta dos 30 anos da mulher. Não é dose suprafisiológica. Sim, entendeu? sim, porque então, assim, hormônio não é uma coisa que você também pode usar de todo direito. Não precisa. Então, assim, é desnecessário. Se você mantém o nível fisiológico, fica seguro para as mulheres e para os homens. Então, eu tenho paciente, por exemplo, que é muito comum hoje em dia as pacientes usarem implante, né, hormonal. Sim. As mulheres colocarem implante. Eu uso implante. Então, e eu acabei de colocar implante também. Porque é meu estilo de vida, é um estilo de vida que eu esqueço. E aí eu vou começar a sofrer por falta de disciplina no uso do remédio oral. Então, eu também sou super indisciplinada. Vou falar pra vocês que eu esqueci uns dias de tomar progesterona e aí eu comecei a sangrar, porque fiquei sem proteção do endométrio, eu comecei a sangrar. Eu falei, gente, tô menstruada de novo. E já tava na menopausa. E aí fiquei confusa. E aí eu fui falar com a doutora, e ela falou pra mim, daí ela começou a bater, né, o que você tá fazendo, tá certinho, não sei o que e tal. Eu falei, eu esqueci um dia, o outro, daí no outro, eu acho que daí vem o nevoeiro mental também. Será que eu tomei, eu não tomei, não tinha um diário, e aí eu achei melhor o implante, porque o meu estilo de vida, ele não comporta mesmo o uso oral, assim, só se eu tivesse que fazer. E tem o gel também, mas tem que ter disciplina para passar o gel, né? Que não é todo mundo que tem. Eu não tenho a disciplina para passar o gel, então eu optei também para outras coisas. Né? Tem a disciplina para ginástica, tem a disciplina para comer direitinho, tem a disciplina para estudar, para fazer aula, mas para passar o tal do gel, a hora que eu vejo, eu já esqueci, já fui embora, já pus a roupa. Porque talvez você não tenha tido tanto sintoma quanto. Não sei. Tive, mas aí parei de usar para pôr o implante, entendeu? Eu sempre troquei o método. Então é importante as mulheres entenderem que tem que ter um método para cada uma, entendeu? Você então, discuta isso com o seu médico e pode associar. Você pode associar, então. Vamos colocar o próximo slide, doutora? Enquanto a gente coloca o próximo slide, daí a gente vai colocando, inclusive, água e tudo. Tá. O que acontece? A gente sabe que o equilíbrio do corpo, essa palavra eu adoro, chama homeostase. Sim. O que é isso? É você ajustar todos os pontinhos e ficar tudo bonitinho. Então, melhora a inflamação, melhora o humor, melhora a libido, tudo isso é homeostase. Então, a cannabis, ela vai ajudar a procurar que o seu organismo chegue na homeostase. Quando esse nosso sistema endocannabinoide está desequilibrado, a gente tem mais chances de ter sintomas e doenças. E aí, o que desequilibra o nosso sistema endocannabinoide? Dormir mal, não fazer atividade física, não comer direito, ficar muito irritado. Então, assim, hoje em dia todo mundo tem esse sistema endocannabinoide desequilibrado, né? Porque, assim, a dieta é completamente torta. Ninguém faz exercício, quase ninguém como medita, rotina. Ninguém medita, ninguém E tem o meio ambiente que é pior. E você tem a poluição, e tem relacionamentos mais tóxicos, enfim, tem tudo. O mundo é muito mais fácil de te adoecer do que de te deixar saudável. Então, alguma coisa a gente fez em outras vidas, doutora. Não é. Eu não sei, eu costumo brincar que esse protótipo do ser humano não deu certo, que a gente tem que refazer, deu entendeu? Sim, a gente está pagando aqui, a gente está cumprindo alguma coisa, tem aí no passado, causa e efeito. Isso é uma brincadeira, brincadeira à parte, porque assim, né, eu estava até conversando esses dias com meu marido, a vida hoje em dia é muito mais fácil. A gente tem tecnologia, a gente tem coisas que ajudam muito a gente a otimizar o tempo, mas tem um custo para isso, né? Então, tem o custo de adoecimento, tem o custo de você não dormir bem, tem o custo do WhatsApp o tempo todo, se você está conectado o tempo todo, tem que postar o tempo todo, tem que fazer tudo o tempo todo. Então, isso tem um custo. Comer rápido, comer fast food, isso tudo desequilibra o sistema endocannabinoide. E com esse desequilíbrio, a gente tem mais chance de ter sintomas e de ter doenças. Então, esse equilíbrio, eu acredito muito na cannabis medicinal como uma forma
forma de prevenção. Sim. De você usar para você poder fazer essa transição menopausal de uma maneira menos sofrida. Sim. Porque assim, por exemplo, eu sofri a vida inteira com cólica menstrual e TPM. A vida toda. Então, para mim não ia ser uma transição boa. Então, eu já faço uso antes. Então, mas eu não tinha cólica e tive sintomas... É isso. E do mesmo jeito, tá vendo? Todos, praticamente, não todos, porque falam que só na perimenopausa já são avaliados 16 sintomas. E se eu tive 5, eu tenho que me falar assim, graças a Deus que eu tive 5. Não é verdade? Mas mesmo assim, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E só quem tem sabe, né? Só quem tem sabe. E a gente, o ser humano, quando ele adoece ou quando se apresenta problema, é aí que ele vai tratar. Por isso que a gente está aqui para falar de prevenção e planejamento. E você sabe que um dos sintomas mais comuns da perimenopausa e que as mulheres não sabem é o brain fog, né? O nevoeiro mental, o esquecimento. Isso. O esquecimento. E cannabis medicinal também atua na memória, porque fala, por exemplo, eu vou falar, fuma, porque esse cannabis medicinal é o óleo, são as gotinhas, Sim. Não é fumado, não é? Não, ela até pode ser fumada, mas não é essa daí que tá todo mundo falando, é de outro jeito, é no vaporizador hospitalar, é uma outra forma, mas no Brasil a gente nem utiliza. Mas a maconha não traz como que fala? Queima de neurônio? É isso. Não, isso é lenda. Será, doutora? Você vê um monte de gente que... Então isso é lenda. O que acontece? Zoado já desde o início, porque não é possível. O que acontece? Porque existe. O que acontece, ó? Tinha essa lenda de que a cannabis queimava neurônio e que ela fazia com que a pessoa tivesse uma síndrome chamada de síndrome amotivacional, que é aquele maconheiro que fica lesado no sofá o dia inteiro, né? O que acontece? A gente sabe que a cannabis, ela não pode ser fumada, não é indicado que seja antes dos 20 anos de idade, preferencialmente antes dos 24. Na verdade, 20 anos está ok. Por quê? Por conta de uma coisa que chama poda neuronal. É uma hora que você tem que parar de produzir neurônio para você conseguir estabilizar o seu cérebro para a vida. A cannabis, ela estimula a criação de neurônio. Então, nessa hora que tem que ter essa poda, você não pode estar usando a cannabis, porque senão você vai fazer com que o paciente não tenha um desenvolvimento cerebral adequado e vai fazer com que ele tenha, se ele tiver predisposição para doenças psicóticas ou para estados amotivacionais, ela vai exaltar, de depressão, ela pode exaltar isso. Depressão a gente até consegue tratar com a cannabis medicinal, mas não é, eu não estou falando da fumada. Tem que ser na também de depressão certa. Severa. E depressão severa, ela ajuda muito a estabilizar o humor, mas não dá para você falar para o paciente que ele vai ficar sem um antidepressivo. Tá? Ela pode ser um coadjuvante. Agora, quando a gente, tem inúmeros trabalhos, vai ter uma mesa no Congresso só sobre isso. A cannabis, ela é neuroprotetora, ela estimula a formação de neurônio. Então, assim, crianças que têm transtorno do espectro autista, que têm epilepsia, elas precisam da cannabis, inclusive do THC. Um pouquinho maior. Elas precisam. Paciente que tem Parkinson. Quando eu vejo que um paciente, a gente consegue, da mesma forma que a perimenopausa começa antes da menopausa, né? A gente tem os estados demenciais, a gente tem como diagnosticar 10 anos antes, tá? Hoje em dia, através da medicina de precisão. Você já pode ir utilizando como uma forma preventiva, porque não existe nada na medicina que seja preventivo para isso. Então, você vai ver uma pessoa que está entrando em quadro demencial e vai ficar de braço cruzado, não vai fazer nada. Então, Alzheimer também já tem muita gente usando, muitos pacientes usando. E para Parkinson também. E paciente com Parkinson precisa do THC. Então, como que eu vejo, né? Na minha prática diária... Desculpa. Na minha prática diária, eu tento fazer o máximo para que o paciente envelheça bem. Se ele conseguir fazer a parte dele, ótimo. Se conseguir fazer tudo, a gente não mora num ashram no botão, né? Assim, respirando aquele ar maravilhoso e meditando o dia inteiro. Se o paciente consegue, o máximo que ele conseguir fazer, maravilhoso. A gente controla os danos de outra forma. Se ele conseguir fazer menos ainda, tudo bem, nós vamos ter que fazer mais ainda controle de danos. Mas não dá pra... Esse negócio de envelhecer mal não existe mais hoje em dia. Porque vai ser muito difícil, né, doutora? Não, a gente tem como... Hoje em dia, esse negócio do velhinho, não precisa mais ser assim. A gente vê as mulheres... Hoje em dia, os novos 30 são os 50, né? A gente fala que os 50 são 50, né? Porque tem uma questão de etarismo, então a gente quer pontuar a idade. Não é o etarismo, é mais porque, assim, o glamour da mulher hoje em dia... o que está se falando tá se falando chegando nos 50. nas rodas, né, na roda do glamour.
Agora, na roda real, da mulher que tá lá sofrendo, e tá lá sofrendo abuso, tá lá no... Sabe? Mas a minha função é ajudar essas mulheres então, a envelhecerem lindamente. Então a gente vai fazer isso. Tem algum slide mais que eu preciso amarrar agora? Desculpa, minha querida. Isso aqui são só alguns trabalhos que eu tô mostrando que a cannabis melhora os sintomas de fogachos, o de humor, né? Sono, uma revisão sistemática. Aqui é para mostrar que ela também ajuda no tratamento e na prevenção de câncer de mama, tá bom? Que ela pode ser usada também como tratamento. E muitas mulheres descobrem isso nessa fase mais da vida, né? Na perimenopausa. Aqui para tratamento de câncer também. Essa é a folha? Não, essa daí é só uma orquídea. Isso aqui é tá só para mostrar que ela melhora a lubrificação, ela melhora... Não, eu não trouxe... Eu nem conheço a folha, mas eu não como trouxe que é a folha? Que pena. Queria ver. Peraí, tem assim, ó, quer ver? Tem sim. Isso aqui é só para dizer que ela é muito segura, desde que seja feito com acompanhamento médico adequado, tá? Aqui são as formas todas que a gente tem de prescrever. Então, assim, olha, ali embaixo, do ladinho direito, em cima ali onde está o meu nome, é um vaporizador hospitalar. Está vendo que tem um saco que é para o paciente inalar? Aquilo lá não tem dano para o pulmão, aquilo lá não tem resto de resíduo de papel, aquilo ali não tem gás carbônico. Então, é só a planta mesmo inalada. Sim. Então, essa é uma forma que pode ser usada, a via inalatória, que é usada em Israel. A gente pode usar em óleo, a gente pode usar em spray, em goma, a gente pode usar em supositório, inclusive tem uma linha íntima de prazer, que foi uma das primeiras que foi lançada nos Estados Unidos. Que maravilha! Americana, que ela tem spray vaginal e ela pode ser adquirida no Brasil por importação, tá? Só precisa da receita médica. Ela é uma empresa super famosa nos Estados Unidos, já conceituada, que ela fez a linha de cannabis própria para o prazer. Eu então, quero testar todas essas linhas, daí eu vou falar se funciona ou não, porque também pode não funcionar para mim e funcionar para... Com certeza. Tá mais fácil resolver o problema de ressecamento vaginal do que achar um companheiro interessante. Exatamente. Porque, né? Esse é o então, problema. eu acho mais fácil a gente ter cannabis medicinal se pudesse fabricar... mas não é o caso e vamos também... Não é o caso, mas assim, as mulheres têm que saber que tem um caminho. E a cannabis pode ajudar muito esse caminho. E a gente sabe que não é um caminho fácil. A gente sabe que não é fácil ser mulher. Não é fácil ser mulher na menopausa ainda. Então, a gente tem como... Esse seu trabalho é maravilhoso, por sinal... Parabéns. Obrigada, doutora. Tem os seus canais aqui? Tem Ó, esse daí eu coloquei só para as mulheres se animarem a tentar novos... O que é esse peixinho? Para tentar... Pulando para novos horizontes. Não fique preso num aquarinho pequenininho, não. Vá que o oceano é seu, entendeu? Nossa, quando eu vejo essa imagem, doutora, olha como é relativo, né? Eu já penso no peixe que vai saltar e vai cair em algum lugar que não será esse aquário. Não, ele está indo para... Tá saindo de um aquarinho para Mas eu não quero ficar no aquário, não. A gente vai para o mar, exatamente. Exatamente. Sem aquário. Bom, aqui são os meus contatos todos. Tá, deixa aí um pouquinho. Tá. Deixa aí um pouquinho para as pessoas verem. A gente vai mandar também os contatos de todos os médicos. Você foi a última médica aqui, mas não menos importante, porque de tudo que eu falei, de todas as especialidades que eu estava falando na internet, que iam ser recebidas aqui no Imersão, a sua, de prescritora e médica especialista em cannabis medicinal, foi uma das que mais as pessoas tinham curiosidade, dúvida, queriam saber. Porque são coisas que elas não ouviram nem falar, elas não têm ideia, muitas de nós aqui que estamos assistindo. Então, eu só consegui entender um pouco porque eu fiquei sabendo do simpósio internacional, e aí no simpósio eu vi a doutora e vi vários médicos gringos, estudiosos e todos estudos, porque foram quantos dias? 3. 3 dias. Eu fui acho que em 2. Não, acho que eu fui em 2. E eu falei, meu Deus, preciso também estudar sobre isso, porque não é possível que a gente não saiba. E é engraçado, porque assim, olha, eu tenho o Two Seeds, que é esse que está no slide, é uma empresa que eu tenho de educação canábica. É para isso é isso que eu quero fazer. E aí, o que acontece? Eu preciso explicar para as mulheres, para os profissionais da saúde, se uma mulher procurar um ginecologista amanhã dizendo que ela viu esse programa e que ela quer cannabis, ele não vai saber, ele não vai dar para ela.
Então, assim, isso é a minha obrigação avisar Sim, as pessoas então. e capacitar os médicos que queiram participar da conferência, né? Porque é Então. só ir atrás do conhecimento. O conhecimento tá aí, né? Exatamente. E não ocupa espaço, né? Não ocupa espaço, pelo contrário, amplia a fabricação de neurônios, né? Sei lá, eu acho que é isso. Doutora, muito obrigada. Obrigada mesmo. Um prazer te receber. Muito. E foi ótimo ver esses slides da história de cannabis medicinal e tudo, porque eu também, apesar de ter visto tudo no congresso, mas reativou a minha memória que tá na menopausa e eu vou estudar mais ainda sobre isso. E se você tiver dúvida, se alguém tiver dúvida, se Tá, você quiser, eu pode te mando escrever. a foto depois. Eu Tá te mando bom. a foto depois da depois folhinha. a gente pode mandar no grupo, do WhatsApp das que se inscreveram. Eu mando as fotos. A gente manda, a Tá gente bom, vai eu mando pra disponibilizar. você. Obrigada Obrigada mais uma a vez você pela oportunidade. Beijo, doutora. Um beijo.